Moçada, então, boa noite para vocês. Boa noite para quem está aqui em casa, boa noite para quem está aqui em casa não, né? Aqui na faculdade. E boa noite para quem está em casa. Turma, acho que dessa turma 6 pessoas colocaram para voltar presencial. Acho que deve ser C5, eu imagino, mais o João. Você não está, não? Mas vai ser mais ou menos isso, né? 6, 7 pessoas, mais ou menos, aí. 5, 6. Tá, o Gustavo mandou aqui que vai voltar também. Mas beleza, tranquilo. Turma, isso aqui é uma disciplina que eu quero ver se a gente consegue, igual eu comentei com vocês, trabalhar de uma forma bem prática. Essa parte inicial, mais conceitual, talvez um pouco mais arrastada e tudo mais. Mas aí depois a gente vai combinando atividades de forma que não fique bom de fazer dentro de sala de aula, mas também não seja possível fazer quem está em casa, por exemplo, né? Para não ter nenhuma perda em relação a essas aulas. E aí, turma, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: nós só temos aulas na segunda-feira, né? Se não me engano, nós vamos ter, acho que 2 ou 3 feriados nesse semestre que vão dar na terça-feira. Então, pelo calendário, eu acho que vai emendar todos. Então, se porventura, lá mais no final, eu ver que vai precisar de uma ou outra aulinha para a gente compensar esses dias que a gente perder, aí a gente combina direitinho. Tá? Eu acredito que não vai precisar. Eu acredito que não vai ter problema, não. Mas, de todo jeito, se porventura precisar, a gente alinha. Eu vi isso hoje, por acaso. Estava olhando umas outras coisas e vi esse negócio hoje que eu tinha esquecido de comentar com vocês. Mas vamos lá. Pessoal, nós falamos de manutenção corretiva semana passada. E aí, falando que é corretiva, nem sempre é prejudicial ou nem sempre ela é indesejada. Dependendo das aplicações, dependendo do que eu estiver fazendo, eu posso trabalhar com a corretiva. Agora, quando a gente está falando de manutenção preventiva, nós vamos usar muito aquilo que a gente falou na semana passada, que é a corretiva planejada. O que é corretiva planejada? Vocês lembram? A gente espera descarregar para poder receber. Por exemplo, você não vai marcar corretivo para uma lâmpada. Você espera ela queimar para poder trocar. Não, tudo bem, beleza. Ótimo, isso aí é a corretiva mesmo. Mas e a planejada? A corretiva planejada, não. Quando aproveita, vamos supor, está fechado, a empresa vai estar fora de produção. Aí você aproveita aquele intervalo ali para fazer a manutenção? Isso, é por aí. Então, vamos lá, o Igor comentou aqui, ó, a falha identificada e feita em algum momento de parada, por exemplo. É por aí. Então, vamos lá. Eu mostrei esse gráficozinho aqui para vocês. Ó. Esse aqui tá ruim demais. Eu mostrei esse gráfico aqui para vocês. O que significa corretiva planejada? Significa que a falha já começou. Eu já tenho um equipamento em falha, certo? Porém, essa falha é o que eu estou chamando de falha potencial, ou seja, ela já está ocorrendo. Porém, eu ainda não tenho uma perda significativa de desempenho. Então, por exemplo, o rolamento ele já estourou, só que ele ainda não parou, não travou, por exemplo. Um óleo já está com umidade, já está com água, já está ralo. Mas eu ainda não tenho danos num conjunto de engrenagem, por exemplo, por conta dessa falta de óleo. Certo? Eu tenho uma junta que está vazando, mas a linha continua desempenhando o papel dela, mesmo com aquele desperdício de vapor ou de ar comprimido. Certo? Eu tenho uma engrenagem que quebrou um dente,
mas ela é de baixa rotação, às vezes não está tendo tanto problema assim. Então, quando a gente fala de corretiva planejada, é quando a falha já ocorreu, certo? Que é o que a gente está chamando ali de falha potencial. Agora, eu ainda não cheguei no ponto de parada propriamente dita do equipamento, que é o que eu estou chamando de falha funcional. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar no exemplo de um carro. Você está lá na rodovia, furou um pneu. O pneu furou. Certo? É uma falha potencial ou funcional? Funcional. Pneu furado não roda. A não ser que seja um flash da vida, alguma coisa assim. Mas vamos pensar num pneu comum. Tá? Então, furou, parou. De imediato. Concorda? Agora, e se for, por exemplo, uma queima de um farol? Falhou, não falhou? Bom, a lâmpada está em falha funcional, certo? Mas o carro como um todo está em falha funcional ou potencial? Potencial. Queimou, puta merda, queimou. Eu tenho que encostar o carro e trocar ali exatamente naquele horário? Não. Então, isso, gente, é que a gente chama de corretiva planejada. Eu preciso corrigir uma falha, mas eu posso programar e planejar a correção dessa falha. E ela vai estar muito junta com caramba, esse mouse aqui também está uma merda. Ela vai estar muito junta com a preventiva. O que é preventiva, então, segundo a NBR 5462? É a manutenção que eu vou efetuar ela com um determinado intervalo pré-definido, certo? E esse intervalo não necessariamente é só em tempo, então entendam esse intervalo como um parâmetro que eu vou considerar para definir essa periodicidade, beleza? Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para uma antecipação da ocorrência de uma falha. Pelo menos uma falha funcional. Então, é uma manutenção que eu vou fazer entre períodos certos, períodos pré-definidos, aonde eu não vou deixar que uma falha funcional ocorra. Ou, pelo menos, a minha intenção é que ela não ocorra. Professor, mas então se o equipamento vinha a dar um defeito antes da preventiva, então é o que acontece essa corretiva. Por exemplo, o rolamento, a transmissão, então, ele sabe que vai durar, sei lá, 6 meses, de repente com 5 meses ela quebra um dente. Beleza. Aí, sua pergunta é o seguinte, boa pergunta. Nesse caso, eu estou fazendo uma corretiva de todo jeito, concorda? Planejado ou não, depende da situação, tá? Mas, se você tiver um plano de preventivo ativo e isso ocorrer, aí você tem que entender. Bom, foi uma falha excepcional, uma falha pontual. Cara, o meu plano de preventiva contempla inspecionar um rolamento, ou trocar um rolamento a cada 6 meses. Com 5 meses, travou. Deu uma pane na máquina e ela travou. Quebrou o rolamento. Beleza. Foi pontual ou não? Se foi pontual, beleza. Ou seja, aconteceu aleatoriamente. Não. Está recorrente. Sempre antes de eu fazer a próxima preventiva, acontece uma falha. Nesse caso, um indicativo muito forte é que seu intervalo de preventiva está muito longo. Entendeu? Ou o seu próprio plano de manutenção preventiva está errado. Talvez você está esquecendo algum item, de inspecionar algum item, que ele está ocorrendo uma falha a cada tanto tempo, antes do seu, de fato, de você olhar preventivamente aquele componente. Aí já tem que mexer no planejamento lá. Aí você tem que mexer no plano ou mexer no intervalo dele. Então, pode ser, de novo, se for pontualmente,
pode realmente ser uma coisa por acaso, aleatória. Mas se não for, você está tendo uma falha no seu plano preventivo. Ou do que fazer, ou do intervalo que você está seguindo. Beleza? Então, turma, eu preciso, para trabalhar com preventivo, eu preciso escolher um parâmetro. Eu preciso escolher um parâmetro que eu vou seguir. E esse cara, quem vai mostrar para mim o intervalo que eu vou considerar. E aí, a gente pode falar, quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou usar da preventiva? Bom, então, gente, possibilidades. Existem intervalos que eu vou trabalhar considerando de tempos em tempos, que é o mais comum da gente fazer, não é? A cada 6 meses eu troco o óleo do redutor. A cada 1 ano eu troco a corrente de transmissão. A cada 5.000 horas eu troco os rolamentos. Se vocês pegarem, por exemplo, motor elétrico ele tem lá um plano preventivo de tantas em tantas mil horas eu fazer lubrificação. Então, eu estou definindo um intervalo em tempo para aquela ação. Agora, eu posso definir um intervalo em tempo, mas não um tempo corrido, e sim um tempo de funcionamento. Pessoal, quem já mexeu com máquina agrícola? Que toda máquina agrícola tem? Orímetro. Para que aquele orímetro? Beleza. Então, não são 500 horas corridas. Porque se for de 500 em 500 horas, independente se a máquina trabalhar ou não, deu os 500 horas tem que fazer. Mas isso não é viável. Você vai fazer preventivo na máquina que está parada? Então, no caso, por exemplo, o que é ideal para vocês? Nesse caso, horas de funcionamento, horas de trabalho, horas operacionais. Então, a cada tantas horas em operação, faça uma intervenção. É mais difícil controlar? É. Aí precisa de ter uma medição, por exemplo, um orímetro. Certo? Ou a gente faz um escalonamento. Como assim, professor? Bom, eu tinha um motor aqui na Grossetti, por exemplo, a cada 8.000 horas a gente tinha que fazer a lubrificação dele. Tinha que trocar os rolamentos. A cada 8.000 horas trabalhadas. O que a gente fazia a cada 8.000 horas? Desmontava, trocava o rolamento e montava de novo. 8.000 horas dá quantos dias? Faz aí, por favor, Marcos. Ela trabalha 24 horas. Então, isso que eu vou... 8.000 dividido por 24. Quanto? 333,10. A cada uma vez por ano. Certo? Aí vem essa pergunta, Éder. Mas ela trabalha 24 horas por dia, todos os dias da semana? Não. Então ela trabalha, a máquina trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Ou seja, quantas horas trabalhadas? Das 7 da manhã às 10 da noite. 15 horas? Então agora faz 8.000 por 15. 533. Opa! Já aumentou 6 meses, concorda? Só que para essa minha conta, o que eu estou considerando ela trabalhar? Todos os dias da semana. Só que sábado e domingo ela estava parada. Ou seja, só de segunda a sexta. Por favor, Marcos, estou abusando de você, mas vai me ajudando. Então, 15 vezes 5. Quantas horas trabalhadas por semana? 75? Beleza. 8.000 dividido por 75.
Não, então essa conta é errada, deixa eu ver. Isso, 106 semanas. Então, muito provavelmente dá mais do que esse 1 ano e meio. Né? Então, turma, só que por que eu fazia essa conta? Porque no meu sistema lá, no caso, eu não conseguia monitorar em horas. Eu não tinha um horímetro na máquina. Então, eu fazia uma relação média entre o tempo que ela trabalhava e transformava isso em intervalo de tempos em tempos. Apesar que o que eu estava me baseando no intervalo de horas de funcionamento. Mas são duas opções. O Igor está perguntando, então é viável usar o horímetro? É viável. Só que, por exemplo, você pegar uma planta que você tem 3.000 equipamentos, você não vai ter um horímetro em cada planta, em cada equipamento. Mas, às vezes, o que acontece? Um horímetro por linha, ou das linhas mais importantes. Mas aí, vem um outro questionamento. Por que eu não faço, então, em produtividade? Como que eu faço uma preventiva baseada em produtividade? Tantos mil, tantas toneladas produzidas, faz uma manutenção. Você sabe que naquele período, o trabalho vai ser produzido. Beleza, exatamente isso. Ou seja, a cada 50 toneladas produzidas, eu faço a minha intervenção. Ou a cada 5.000 peças produzidas, ou a cada 2.000 carros produzidos, não sei. Então, já é um parâmetro que eu estou definindo em cima de itens saídos lá no final da linha. Saco, caixa, garrafa, não sei, pallet. Então, é um outro parâmetro para a gente definir o intervalo de preventiva. E sincronizada, turma? Sincronizada vai ser tipo exato também. Não. Vamos pensar o seguinte. Você trabalha na swing. Turma, swing produz o ano inteiro. Produz, não produz? Mais no primeiro ou no segundo semestre? Mais no segundo. Principalmente por conta de festa de fim de ano, essas coisas. Né? Beleza. Mas produz o ano inteiro. Eu posso falar assim, Marcos, vamos programar tais manutenções para mês que vem, que vai estar parado? É possível? Você fala exatamente isso para mim. Gente, e café? Produz-se café o ano inteiro? Não. Vai ter um período do ano que é o beneficiamento de café está parado. Certo? Que é o tempo que o grão está lá na lavoura desenvolvendo. Ou seja, é uma produção que ela tem uma sazonalidade. Ela funciona em intervalos. A própria produção já funciona em intervalos. As máquinas que você trabalha são de quê? Para movimentação de terra. Tem movimentação de terra o ano inteiro? Tem. Mais forte no período de seca ou período de chuva? Beleza. Será que você consegue parar período de chuva mais fácil? Não consigo. Porque pode chover um dia, aquele dia eu sei que está parado, mas o que se faz um dia numa máquina dessa? Muito pouca coisa. Em um dia. Talvez no outro dia estiou, ela tem que trabalhar. Certo? Mas e lavoura? Se fosse máquina agrícola de lavoura? Essas máquinas vão plantar e colher todos os dias do ano? São máquinas que algumas vão trabalhar por 6 meses, 3 meses, depois eles ficam parados. Então, turma, por que não casar a preventiva, mesmo que os intervalos, porventura, indiquem que ela tenha uma outra periodicidade, por que eu não consigo casar, muitas vezes, isso com um tempo de parada da produção? Então, vamos pensar, por exemplo, numa produção de algodão.
Então, tem períodos do ano que a algodoeira está produzindo e tem períodos que ela está parada, porque não tem algodão, certo? Então, vamos imaginar, preventivas vão envolver troca de rolamento, correia, o que mais? Serra, itens de desgaste natural, como esse. Eu posso fazer uma vez por ano, de uma vez, tudo no período que ela está parada, numa entre safra, por exemplo. Só que o que é o problema disso, Marcos? Às vezes o equipamento ainda não, você vai abrir e vai fazer a troca. Você tem que fazer. Beleza, esse é um problema. Eu posso estar gastando mais do que eu deveria, certo? Porque vamos imaginar que eu tenho equipamentos que durem 1 ano e meio. E aí, qual que é a decisão de vocês? Na hora que ele vence a preventiva, por exemplo, que eu sei que ele dá problema, é 1 ano e meio dá no meio da safra. Então eu tenho 2 opções, ou antecipo para 1 ano, ou faço com 2. Concorda? E aí? É mais viável? Muito provavelmente sim. Por mais que eu estou trocando, exatamente, Vinícius, por mais que eu estou trocando peça nova, entre aspas, o que eu estou garantindo? Que eu não vou ter quebra no período de produção. Então, pessoal, a preventiva, ela vai envolver todas essas decisões que a gente pode tomar. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu estou tomando uma decisão de tempos em tempos, significa, igual que nós comentamos, vou lubrificar determinados mancais a cada 3 meses. Bom, horas de funcionamento, vou lubrificar mancais a cada 1.500 horas de funcionamento. Quando eu estou falando em relação à produtividade, lubrificar mancais a cada 1.400 peças produzidas. E sincronizado, por exemplo, pode ser o exemplo que eu dei para vocês, ou pode ser quando tudo isso acontecer. Turma, qual que é o melhor? Não sei. Depende do tipo de operação que você tem. Depende do tamanho da equipe, depende de orçamento. Depende da quantidade de itens a serem trocados que você tem. Às vezes, vale a pena, o quê? Bom, vamos pegar o mesmo exemplo lá do 1 ano e meio. Né? Que a gente tem um histórico que determinadas peças vão durar 1 ano e meio. Ou tem a opção de trocar com 1 ou com 2. Às vezes, o que acontece? Eu tenho que fazer uma reengenharia para tentar esticar esse prazo e fazer com 2. Uma troca de componente, ou montar um material melhor, mais resistente, melhores peças sobressalentes. Ou então, ao contrário, usar peça mais vagabunda. Que eu sei que essa peça mais vagabunda não vai durar 1 ano e meio, mas ela não precisa durar 1 ano e meio, ela precisa durar o quê? 1 ano. Então você está aconselhando que eu tenho que desmontar tudo e pôr peça fuleira? Não, gente, não estou falando isso não. Estou falando que às vezes é a opção. Para que eu vou comprar um rolamento SKF que vai durar aí 18 meses, se eu posso pôr um Xing Ling que dure 12 e custa metade do preço? Bom, professor, mas essa diferença de marca de peça influencia muito na manutenção? Por exemplo, esse ano eu consigo comprar um rolamento de caias, mas no outro não. Aí já, por exemplo, esse aqui acabou com 6 meses, o outro acabou com 5. Mas influencia muito. Deixa eu te dar um exemplo. Lá na Grosseries, por exemplo, eu tinha um moinho de martelo. Não sei se vocês conhecem moinho de martelo? Moinho de martelo, um tipo de moinho que existe. Ele é um disco, aliás, vários discos, com uma chapinha. Mais ou menos com o formato de um telefone, assim. Retangular, com uma determinada espessura. Então, quando ele está parado, a gravidade ele desce. Quando você liga ele rotaciona. Então, por força centrífuga, esse cara, ele abre, né? O martelo abre. Então, ele rotaciona em alta rotação e essas chapinhas, que são os martelos, batem, é choque mecânico mesmo, bate o produto que está sendo moído, muito usado na grama, soja, sorgo, milho, daí por diante. Lá eu tinha um moinho que era o seguinte, ele tinha
eram 180 martelos, o conjunto completo. E durava mais ou menos aí 4 meses. Às vezes durava mais, às vezes durava menos por questão de produção. Então, o que eu fazia? Essa parte, ele estava preso por aqui, essa parte ia se desgastando, certo? Dava 4 meses mais ou menos, eu pegava ele e fazia assim, ó. Então, eu prendia de cá, essa parte desgastada ficava fora, e essa parte, que seria agora a que faria a moagem, né? Turma, equipamento desgastado, rotativo, o que pode acontecer? Desbalanceamento, né? Desbalanceamento leva a quê? Vibração, quebra, desgaste e tudo mais. Então, um problema que eu tinha é que à medida que esses caras iam se desgastando, o que ia acontecendo com o moinho? Ia aumentando a vibração dele. O moinho, por si só, é um equipamento que vibra muito. Então, eu estou acrescentando vibração em algo que já, naturalmente, já vibra muito. Certo? Um martelo desse custava R$ 2,50. Não, era mais. R$ 8 reais. R$ 2,50 era outro. Um martelo desse custava R$ 8 reais. Eram 180. A gente comprava uns reservas e tal, eu comprava 200 martelos. Mais ou menos para deixar um pouquinho de reserva. Porque às vezes quebrava, caía um parafuso, caía alguma peça metálica, ele acabava batendo e quebrava. Bom, então, 8 meses, vamos dizer assim, eu usava os dois lados e aí descartava, tinha um conjunto todo novo. Para fazer tanto a troca quanto a desmontagem e a inversão do martelo, que a gente chamava de virar o martelo, eu gastava mais ou menos 2 a 3 pessoas durante 4, 5 horas de manutenção. Beleza? Guardou o número aí, né? Aí, um belo dia chegou um cara para mim, lá, o fornecedor, falou assim: Tiago, eu tenho esse martelo aqui, ó, que ele é revestido na face de corte dele, ele é revestido com tungstênio. Então, ele é um material endurecido, onde ele corta. Então, você pegava aqui assim, ó, ele era enrugado. Né? Você via, era depositado material aqui, depois usinado. Tá, beleza. Quanto custa um martelo desse? 18. Mas eu compro o outro por 8. Isso é 18 reais um martelo? É, os mesmos 200. Bom, beleza. E aí, negócio vai, negociação vem e tal, convenci o cara de me dar pelo menos metade dos 200. Então, ele me deu 100 e eu comprei 100 dele. E aí, nós acordamos lá que se ele tivesse uma durabilidade X, eu compraria os 200 dele. Na próxima compra, eu compraria os 200 dele. E isso foi feito. Então, ele mandou 100, eu comprei 100 e nós montamos na máquina. Eu saí de lá, a gente ainda não tinha virado os martelos, nenhuma vez. O primeiro lote que nós compramos, pusemos na máquina, eles já estavam rodando há 2 anos. Sem virar. O Tiago? Um durava 4 meses, o outro durava pelo menos 2 anos. O Tiago? O problema era o seguinte: quando o outro desgastava, então ele ia afinando a ponta assim, ó, é onde a gente viu o desgaste. Esse não, ele trincava, então o martelo quebrava. Ele era tão duro, quando ele dava uma trinca que seja, ele não se desgastava, ele simplesmente quebrava. Mas, tirando esse inconveniente, nós estamos falando de um que durava 4 meses para um que dura pelo menos 2 anos. Só que o dobro do preço do outro. Tem dinheiro para investir ou não tem? Entendeu? Então, era uma preventiva que eu defini em cima de um teste de durabilidade. Ou seja, baseado num intervalo que eu tinha de tempos em tempos. Então, esse
esse equipamento, por exemplo, eu não trocava o martelo dele a cada 4 meses. Eu inspecionava ele de tempos em tempos. Então, eu sabia que ele tinha uma média mais ou menos dessa de durabilidade, mas a troca era uma corretiva planejada. Então, o que eu tinha como manutenção preventiva era a inspeção das condições dos martelos. Então, percebam como uma preventiva, quase sempre, quando precisa ser feito algo, ela gera uma corretiva planejada. Ou eu tenho a preventiva que ela tem algo a ser feito e aí não tem conversa. Diga, Martúlio. Você está me ouvindo? Belezinha? Fala de novo, por favor. Você está me ouvindo aí? Agora sim. Deixa eu te falar, você estava falando de máquina agrícola aí. O pessoal, geralmente, de máquina agrícola, eles compram materiais de primeira linha, por exemplo, rolamento, essas coisas, porque eles falam que o tempo da máquina parada para retirar, porque quando estraga alguma coisa, para retirar demora muito tempo, né? O tempo da máquina parada vale mais do que o próprio rolamento, entendeu? Por exemplo, um rolamento de 500, 600 reais, a máquina vai ficar parada um dia, ou seja, vai ser muita coisa, entendeu? Não, isso que você está falando está certo. Então, Tom, é que a gente ainda não está falando de hora de máquina parada. Mas isso que o Marcos está falando é extremamente importante. Ou seja, quando eu não tenho uma sazonalidade, por exemplo, o exemplo que o Marcos no início deu, né, lá do frigorífico. Cara, 10 minutos de fábrica parada é muita coisa. 5 minutos é ou não é? Eu costumo fazer sempre o seguinte, gente, faz o raciocínio em produção. Eu já trabalhei com a... São 4 segundos. Se você comparar o preço da carne depois de industrializado da 60 quilos por suíno, o suíno da industrializada dá R$20, 20 vezes 60, e R$200. Isso pode Fiz 4. E a mão de obra pagada, por exemplo. Nesse valor que ele está falando de R$20, o que já está embutido o valor da mão de obra, né? Querendo ou não, está misturado ali. Mas é um raciocínio que a gente precisa fazer quando vai definir uma manutenção preventiva. E aí que está. Por exemplo, eu trabalhei numa linha que ela produzia 1.100 garrafas por hora de detergente. Eram 2 linhas, hoje são 3. Mas vamos pegar uma de exemplo. 1.100 garrafas por hora. Quantas garrafas por minuto? 1.100 por 60. $18 garrafas? 1.100 por 60? 18. Toma, 18 garrafas por minuto. Minto, desculpa. 1.100 caixas por hora. 1.100 caixas. Cada caixa com 12. Detergentes por hora. 54 detergentes por minuto. 5. Peraí. 1.100 vezes 12. Isso, 13.200. Quanto? 13.200. 13.200? 13.200 dividido por 60. Então, 220 garrafinhas por minuto. Beleza? 220 garrafinhas daquela de detergente por minuto. Que uma linha produzia. Quanto que é um detergente hoje no supermercado? Era o Minuano lá. Quanto custa um detergente Minuano? Não põe 50? 50. Quantos que era? 200? 220. 330. R$330 por minuto.
Aí você fala assim, putz, cara, quebrou um eixo aqui, tem 2 horas que eu estou parado. Dei 9.600. 2 horas parado. É muito dinheiro ou não? Alguém de vocês ganha aqui 39 mil reais a cada 2 horas? Se eu ganhasse, Se eu ganhasse, não. Se eu ganhasse, não dá notícia de mim onde que eu estava, não. Eu brinco quando tem esse sorteio da Mega Sena, falei, gente, se eu não aparecer na segunda, pode saber que fui eu que ganhei. Então, olha o montante do negócio desse. Turma, tudo isso que nós estamos conversando são decisões que eu tenho que considerar, são fatos que eu tenho que considerar para tomar uma decisão de uma manutenção preventiva. Então, não é só falar assim, eu acho que a cada 6 meses está bom. Tá, talvez a primeira vez que você for montar, pode ser. Mas será que tem que ser no achismo para montar uma manutenção preventiva? Será que se eu tiver uma esteira num frigorífico de bovinos, a durabilidade dela é a mesma se for a mesma esteira, do mesmo tamanho, num frigorífico de suínos? Será que eu consigo garantir o mesmo intervalo de preventiva das duas? A gente tinha um exemplo. Antes a suíno abatia também bovino. Quando abatia bovino, na hora dava problema a cada 3 meses. Então, passava a abater o suíno, a gente dá manutenção lá a cada 1 mês. Tá aí. Então, moçada, nós precisamos definir o que é manutenção preventiva. E mais do que isso, o que eu vou fazer e com que frequência eu vou fazer essa manutenção. Então, vamos pegar um exemplo aí. A manutenção preventiva, então, turma, é algo feito de forma sistemática. E essa sistematização de um plano de manutenção, de uma manutenção preventiva, que a gente chama de plano de manutenção. Marcos, você trabalha produção ou manutenção? Manutenção. Então, o nome plano de manutenção, penso eu, que faz parte do dia a dia de vocês. Da conversa do dia a dia, se fala em plano de manutenção o tempo inteiro. Então, gente, nada mais é do que o que eu preciso fazer e com que frequência eu preciso fazer. Isso é o norte da manutenção preventiva. É isso que vai direcionar o que eu tenho que fazer dentro da chamada manutenção preventiva. Preventiva vem de prevenção. Prevenção a quê, gente? As falhas. Certo? Então, a prevenção que eu faço em relação a falhas possíveis de ocorrer. Lá no final do curso, nós vamos falar de um negócio chamado de análise de falha. O que é análise de falha? Quando uma falha ocorre, eu estudar aquela falha para saber qual que é a probabilidade dela voltar a ocorrer. Ou eu sei que essa falha ocorre, eu sei que ela pode ocorrer, então o que eu preciso fazer para antecipar a ocorrência dela? Exemplo, quem aqui de vocês tem moto ou carro? Motor pode fundir, não pode? A gente sabe, se não fizer manutenção, uma hora ele vai fundir. Beleza? Bom, preciso esperar o meu motor fundir para saber isso? Não, né? Eu posso, por literatura, ou por experiência, ou por ver outros exemplos, saber que se eu não fizer manutenção nele, ele vai fundir. Mas não precisa ser o meu. Eu posso aprender com o outro. Certo? Então, turma, isso é uma análise de falha. Então, existe a probabilidade de um motor da moto fundir? Da sua moto, por exemplo, Matheus? Existe? Existe. Qual que é a chance disso ocorrer? Por quê? Beleza. Ótimo. E é isso mesmo. Então, isso é análise de falha.
Ou seja, a chance existe, mas ela é alta ou é baixa? Nesse caso, baixa. Mas se ocorrer, o dano é grande ou pequeno? É grande. Então, galera, lá no final, nós vamos falar de análise de falha. Agora, vamos partir do pressuposto que a gente já conhece as falhas. Então, a gente monta um plano de manutenção muito em cima dessas probabilidades de falhas que podem ocorrer. Mas vamos imaginar que eu vou lá e vou comprar um equipamento desse daí. Certo? Quero comprar um equipamento desse daí. Turma, primeira coisa a se fazer. Não, mas a análise de óleo, né? Não, mas eu nem comprei. Mas você vai comprar sem fazer ou vai comprar um equipamento? Não, equipamento zero. Que isso? Vou comprar trem novo, vou comprar trem. Ah, novo? É novo? O que é isso? Gosto de trem novo. Eu um colega que trabalha na ações patentes, lá na frota, na manutenção de frota, e eles fazem análise de óleo na frota constantemente. Quando começa aí, como ele sempre, por exemplo, dessa vez, comprou 50 caminhões. Começou a aparecer água, metal na análise de óleo, ele já vende a frota e compra outra. Antes da manutenção. Já mostra os processos, exatamente isso daí. Então vamos lá. Turma, vou lá comprar um cara desse. Aí, se eu for lá no manual dele, tem lá esse desenhozinho aí. Então, vai ser um indicativo dos vários pontos da máquina, onde precisam ser monitorados. E vai ter esse detalhe aqui, ó. O que está escrito lá do lado direito? Intervalos de manutenção. Respira no eixo. Limpe ou substitua? Bateria. Recicla. Bateria ou cabo da bateria. Inspecione ou substitua. Ar do cilindro do telescópio da lança. Fazer a curva. Lança e chassi. Inspecionar. Ou seja, isso aqui é o que fazer. Com qual intervalo? Mas então, não sei. Eu vou fazer quanto tempo? Uma máquina dessa daqui pode trabalhar com divina? Pode trabalhar com mineração? Pode trabalhar com pallet de ração? Pode trabalhar com fardo de algodão? Então, cada operação tem a sua natureza, tem a sua especificidade. Ou seja, determinadas coisas eu só vou fazer quando for necessário. Porque, por exemplo, eu tenho empresa de ração animal. Pode ser que no curto prazo, pode ser a cada 100 horas. Pode ser que o carro, por exemplo, tem um frigorífico, seja a cada 50. Pode ser que você trabalhe com mineração. Às vezes tem que fazer isso a cada 20 horas. Mas uma vez por dia. Depende. Mas aí é o seguinte, opa, o que eu tenho que fazer a cada 10 horas de serviço? Ou diariamente? Testar o quê? O alarme de marcha ré. Testar o sistema de freios. Verificar o nível do sistema de arrefecimento e verificar o nível de óleo do carro do motor. E aí vai um monte de coisa para ser feita a cada 10 horas ou diariamente. Beleza? Isso não é o Thiago que está inventando, é o próprio fabricante que fala para mim. Bom, o que eu tenho que fazer a cada 100 horas de serviço? Eu tenho que testar o indicador de estabilidade longitudinal. Só que a cada 100 horas eu tenho que fazer esse, e já eu ter feito 10 esse aqui. Certo? Ou seja, a cada 10 horas, 10, 20, 30, 40, 50, e deu por diante. Eu tenho que fazer isso aqui tudo. Só que chegou na 100, eu tenho que fazer isso mais esse indicador de estabilidade. Beleza?
Agora, quando chegar a 200 horas, desculpa, 250 horas, o que eu tenho que fazer? Obtenha a amostra. Então, o que eu tenho que fazer? Testar. Tem que correr um pouquinho e analisar. Beleza? O que mais? Óleo de motor. O que precisa lá? Para quê? Análise de óleo. Beleza? Só que a cada 250 horas, esse planozinho de 10 horas eu já tive que fazer 25. Beleza? Então, se é uma máquina que trabalha 10 horas por dia e for ininterruptamente, ou seja, todo dia ela trabalha, a cada 25 dias eu tenho que analisar o motor e ver o que funciona. Beleza? E aí tem para 500 horas de serviço, 500 horas de serviço ou 6 meses. Qual é a diferença dos dois? Porque se não rolar as 500 horas, então você tem que fazer com 6 meses. Então esse cara aqui, ó, isso aqui, obrigatoriamente a cada 500 horas eu tenho que fazer. Independente se a máquina trabalhou ou não. 500 horas de serviço, 500 horas de serviço, eu tenho que fazer isso aqui. Esse aqui, não. Isso aqui, ó, eu tenho que fazer a cada 500 horas trabalhadas ou 6 meses que ocorrer primeiro. Beleza? Isso aqui, gente, eu posso esperar as 500 horas. Eu vou pegar que eu trabalhei 500 horas em 7 meses. Beleza. Posso esperar os 7 meses para fazer isso aqui. Esse aqui não. Eu tenho que ter feito esse antes. Então, isso, gente, é um exemplo real do plano de manutenção tirado do manual daquela máquina completa. Aí você me pergunta uma coisa. Já é importante seguir o manual do fabricante? Sim. É obrigatório seguir o manual do fabricante? Não. Ele não deixa um campo gigantesco ali para falar para nós que algo tem coisas do plano de manutenção que eu preciso decidir de acordo com a minha operação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Semana passada, eu estava lá em Araguari como assistente pericial de um processo que eu estava participando. Então, eu comprei uma máquina da Caterpillar para fazer recepa de café. PI de vocês lá do semestre passado. Então, ele comprou um implemento e comprou uma máquina. A própria Caterpillar, a própria concessionária Caterpillar, quem recomendou esse equipamento para ele. Ele comprou. Só a máquina, 600 mil. Esse implemento, ele se adapta na frente de uma carregadeira. Essa carregadeira, concha, que a gente vê. O cara comprou um implemento, deve ter sido mais ou menos uns 500 conto, um implemento, mais a máquina foi mais uns 600. Então, o cara gastou aí, brincando, nada, 1 milhão nessa brincadeira. E a máquina simplesmente não consegue trabalhar. O manual da Caterpillar fala para trocar, por exemplo, o óleo dela a cada 500 horas. E ele estava trocando a cada 200. Dava 200, 250 horas no máximo, o óleo dela saturava. Aí começou a ter um monte de problema. Terra entrando no motor, a máquina aspirava muito pó, então contaminava o óleo, chegou a riscar a camisa, teve que fazer a recuperação do motor com 3.000 horas de uso, já precisou retificar o motor inteiro da máquina, principalmente camisa de cilindro e tudo mais. Riscou a camisa, usinou a camisa por dentro. Formação de sílica
né? Então, o pó, quando ele é submetido a alta pressão e temperatura, então forma sílica, então o motor dele já estava formando sílica internamente. Já está com presença de limalha de metal no óleo lubrificante, indicativo de sinal de desgaste interno do motor. E ele fazia o plano só com peça original, rigorosamente o plano que a Caterpillar estava recomendando. Só que o plano não foi suficiente para ele. O plano que ele deveria fazer a cada 500 horas, ele estava fazendo com 200, 250. Filtro de óleo, que ele deveria trocar com as mesmas 500 horas, ele estava trocando com 250 horas. Fio de óleo do motor, fio de óleo hidráulico e tudo mais. Então, esse cara gastou um absurdo de manutenção por uma falta de recomendação do fabricante e da concessionária, principalmente, e eles não estavam conseguindo solucionar o problema dele. Então, ele processou a Caterpillar e processou a concessionária também. Sabe quanto que ele está pedindo o processo? 2,5 milhões. É o valor do processo dele. Um mês dessa máquina trabalhado, se você quiser falar, eu quero alugar ela um mês para trabalhar para mim todo dia. R$60 mil. Não sei se eu tenho foto dela aqui. Deixa eu ver se eu tenho foto dela aqui. Essa aqui. Exatamente essa daí. Ela faz cortar o pé. Tritura ele e joga pro chão. Inclusive a empresa é essa aqui, tá? Essa RN aí. Que eu implemento aqui na frente, ó. É uma carregadeira, só que você tira a concha dela e põe um implemento aqui. É hidráulico. Ela é hidráulica. Essa máquina, ela tem, eles falam até quarta função. Então, ela tem uma via, que é a terceira função, uma via hidráulica, e tem a quarta também. Só que a quarta dessa máquina é desligada. Na terceira função, que é para ligar implementos, essas coisas, ela consegue uma vazão de até 190 litros por minuto. Então, a vazão dela é bruta. Enfim, aí eu teve esse monte de problema e tal. E semana passada foi a perícia. Então, o juiz nomeou o perito, eles me contrataram como assistente pericial, então eu era do dono da empresa e tinha os assistentes periciais, tanto da Caterpillar, que é a fabricante, quanto da Sotrec, que é a concessionária. E aí a gente foi acompanhar a perícia feita pelo perito, que também é engenheiro mecânico. Pra vocês terem ideia, o perito pediu 20 conto. Não é um processo de 2 milhões, é Não, mas ele pede... 10%. Não, mas ele é advogado. O perito é outra coisa. Tá tirando, né, velho? O cara trabalhou 2 horas por dia, quarta, quinta e sexta. Ganhou 20. Vai gastar mais umas 4 horinhas para fazer o laudo, paga dá uns 100 conto para o estagiário escrever o trem para ele e pronto. Então, não, 20 não pedi não, pedi um pouquinho menos.
No resumo da história, o que aconteceu? O cara, primeira coisa que o perito pegou, faz preventivo? Faço. Cadê as provas? Aqui. As ordens de serviço, o plano que ele fez, as peças que ele trocou, enfim, o histórico da máquina. Seguindo o que o fabricante recomendou. Só que o fabricante recomenda, no caso dele, por exemplo, esse plano que o próprio fabricante recomendou era um plano para ele seguir caso a máquina trabalhasse com regime de carregadeira. Ou seja, ela trabalhava com a rotação mais baixa, rotação intermitente, ou seja, tinha hora que ela acelerava, tinha hora que ela diminuía, tinha hora que ela acelerava, tinha hora que ela diminuía, certo? Então, ela trabalhava com esse regime intermitente, um regime mais baixo e com que eles chamam de fator de carga do motor mais baixo. Só que para a operação dele, tudo bem? Tudo certo. Obrigado. Para nós. Só que no caso dele, o que acontecia? A máquina trabalhava a 1.800 RPM, constante, com o fator de carga do motor a 70%. Direto. Ligou, você ligava esse implemento aí, se ela não tivesse nessas condições, o implemento fazia a máquina, ela engasgava. Ela não conseguia mandar fluxo hidráulico suficiente. Resumo da história. Baseado no plano preventivo, foram as primeiras ações que o cara, perito do caso, tomou. Ou seja, o plano estava adequado? O intervalo do plano estava adequado? Não. Mas aí que está. Então, o plano era bom? Era. O que fazer? Mas aí que deu assistência para ele foi a Sotrec. Foi a Sotrec. Aí o juiz quem vai decidir. Eu, Thiago, se fosse o juiz, eu iria para esse lado, para esse raciocínio. Só que aí entra advogado, entra a parte contábil da história e tudo mais. Da nossa parte de engenharia, propriamente dita, tudo indica que o plano está certo, mas o intervalo do plano não. Tem aquele problema que a gente falou. Ou seja, ele tem um monte de coisa que precisa ser feita, e ele fazia tudo. Só que era a cada 500 horas, a cada 250 horas, a cada 100 horas, que... Mas ele fazia por conta própria? Não. Concessionária. Tudo que é concessionário, tudo peça original. Então vai sobrar para a concessionária. Aí eu não sei. E essa máquina não é nem para comprar peça dele, não. Ela consegue. Mas ele não sim. Eu não essa manutenção e tinha que ser um equipamento mais robusto para forçar tanto. Mas a própria concessionária falou, compra essa que ela funciona. Ela está homologada para essa. A máquina está homologada para essa. Com a nome de manutenção. Entendeu? Por mais que a máquina trabalhasse forçada, por mais que ela trabalhasse forçada, ela não estava trabalhando sobrecarregada. Ou seja, ela trabalhava com o fluxo hidráulico abaixo do máximo, com a rotação do motor abaixo da nominal. Então, o regime de trabalho dela estava dentro dos parâmetros da máquina. Beleza? Inclusive, uma das coisas que o perito deixou bem claro, e eu concordei com ele, foi o seguinte: bom, quando você trabalha com a máquina no regime próximo ao limite dela, ou mais próximo ao limite, a vida útil dela diminui? Não. A vida útil dos componentes diminui. Ou seja, o filtro, o óleo, não sei o que lá, não sei o que lá, esses dão manutenção mais cedo, necessitam troca mais cedo, mas a máquina como um todo, não.
Entenderam a diferença? Ou seja, o que está sendo avaliado? A vida útil da máquina ou a vida útil dos componentes? Nesse caso, da máquina, e não dos componentes. Entenderam a diferença? O chassi dela vai sofrer mais que ela vai. Se ela estiver dentro do que ela foi projetada, não. Ah, beleza. Ela vai desgastar o quê? Componentes de desgaste mesmo. Só que eles vão se desgastar mais rápido. Concorda? Então, aonde que isso atua? No plano de manutenção. Beleza, gente? Então, para mostrar para vocês a importância que é eu estruturar um cara desse bem definido. Vai dar pano para manga. Ainda bem que o meu estou com a referência da turma. Aí eu não. O processo desse é mais rápido que o normal, também vai arrastando o vídeo. Deixa eu te contar, existe um negócio, quando a gente faz uma perícia, a gente monta os quesitos. O que são os quesitos? As partes montam uma série de perguntas que é para o perito responder. Então, eu montei os quesitos, né, como eu estou trabalhando para uma das partes, eu montei os quesitos tem um ano. Em julho do ano passado, eu fiz os quesitos. Esse ano foi feita a perícia, um ano depois. E a perícia é parte do processo. Então, os outros cafés que ele plantou lá já devem estar até produzindo. Entendeu? Às vezes na nossa língua, às vezes você até não sabe do preço de água, né? O preço. Cara, o Cocão, o Léo, tem apelido de Cocão, chama. O Léo Mota. Aqui nós jogamos bola, tem apelido de Cocão. Entra em campo, né? Só. Ele comentou por alto comigo desse negócio, mas não fomos a fundo assim, não. Tem lá, ele chegou a ver o processo, ficar também especificado, esse equipamento do fabricante, para eles darem a manutenção. Se eu não me engano, a manutenção tinha um prazo de garantia. Só que como eu mesmo, a máquina do tudo normal, quem que decidiu? Quem foi decidir? Não, vamos trocar o óleo mineral, que é o que usa na máquina, tem que trocar a cada 2 horas. E um sintético, que é a cada 22 horas, não sei tudo. Só que essa troca também é para garantia. Eles vão perder a garantia com ela. Trocou o óleo, com 9 meses ela não chegou. O lamento. Aí, filho feio não tem pai, né? Mas isso é muito comum de acontecer. Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês para esses exemplos reais que a gente comentando, igual o Marcos comentou, igual eu estou dando um exemplo aqui para vocês? Gente, quando a gente fala em plano de manutenção preventiva, nós não estamos aqui só colocando burocracia no sistema. Nós estamos, de fato, montando, estruturando um plano que vai facilitar e muito a gestão da manutenção e, principalmente, ele tem que contribuir com disponibilidade e confiabilidade. Se eu não conseguir garantir confiabilidade e disponibilidade com um plano de manutenção, é melhor eu pegar ele e jogar no lixo. Porque eu estou gastando tempo e dinheiro para não ter ganho prático. E muito provavelmente, o Marcos concorda comigo, estou jogando dinheiro fora. Não é? Certo? Então, turma, quando a gente fala em plano de manutenção, estou montando um documento, um registro, para deixar registrado, documentado, todas as atividades da manutenção preventiva. Frequência, periodicidade, localização do equipamento, quais materiais foram trocados, quais as peças deverão ser utilizadas e quem foi os responsáveis por executar aquele plano.
Beleza? Então, tudo isso é importante. Tudo isso tem que ser documentado num plano de manutenção preventiva. Estou em negociação, turma, para ver se eu fecho um projeto, uma consultoria, de estruturar um plano de manutenção preventiva numa indústria. Em torno de 4.000 equipamentos. Do zero, eles não têm nada. Eles falam, Tiago, a gente tem o software de manutenção, mas nós não temos nada funcionando. Então, é pegar do zero. Mas a fábrica já funciona ou... Há uns 10 anos. 10 anos. Quanto tempo você acha que para esse plano gerar confiabilidade? Uns 2 anos. 2 anos? Tem um colega que assumiu um plano de controle de frota do zero também. 70 caminhões. Aí tem que começar do zero. O cara que tinha antes, foi demitido antes dele, não deixou nada. Então, sim, é bom e ao mesmo tempo é ruim. É bom que você pode estruturar tudo certinho. Ruim é que até chegar no mês, começou hoje, amanhã tem resultado. É um processo lento. Infelizmente é lento. Né? Então, esse plano, o ideal, e a gente vai trabalhar com montagem de plano de manutenção. Nas próximas aulas eu vou dar uma situação para vocês, e aí vocês vão ter que estruturar um plano de manutenção para mim. Beleza? Como que a gente faz isso? O que eu preciso considerar? Então, isso tem que ser uma coisa bem receitinha de bolo, igual vocês viram ali, ó, naquele exemplo do slide que eu coloquei para vocês, detalhado do que fazer, como fazer. Vocês viram que tinha um númerozinho na frente de cada atividade que estava lá? Viu? Ali, ó. Então, o que fazer tem um número lá. Certo? Logo na frente. Então, tem lá, por exemplo, ó. Aqui tá ruim de ver. Alarme de marcha ré. Teste. 133. Então, vem lá, ó, a cada 10 horas. Sim? Aqui, ó. Alarme de marcha ré. Teste. 133. O que é esse 133? A página. Aí você vai lá na página 133, tem um campo explicando como deve ser feito esse alarme, esse teste no alarme de marcha ré. Então, turma, isso é um plano de manutenção preventiva. Certo? É documentar exatamente o que fazer, como fazer, de uma forma padronizada, clara e objetiva. Qualquer um de nós aqui, se pegar um manual dessa máquina e ler o que precisa ser feito, a gente pode não saber 100%, mas já vai ser um indicativo muito grande da gente conseguir testar, conseguir inspecionar, conseguir ver algum problema. Beleza? E aí, turma, o que é o foco principal? Coloquei em negrito ali para vocês. Redução de custos de manutenção. Em outras palavras, evitar que as falhas ocorram. Quanto menos falhas ocorrerem, menores são os custos, tanto relativos à manutenção, quanto relativos à hora de máquina parada. E aí entra aquelas continhas que a gente estava comentando aqui. Beleza? No final das contas, turma, o que nós temos que ganhar? Confiabilidade e disponibilidade. Então, basicamente, turma, nós estamos falando em redução de desperdício, seja de mão de obra, seja de tempo e seja de materiais. De uma forma, então, nós estamos conseguindo sistematizar e padronizar as atividades da manutenção. Nós temos um compressor ali na oficina, no laboratório de processo de fabricação. Tem um compressorzinho lá atrás. Se eu falar para vocês, drenagem
do vaso de pressão do compressor. Eu tenho certeza absoluta que cada um aqui vai fazer de um jeito e num tempo diferente. Eu já conheço o compressor. Eu sei lá, eu chego nele, eu já sei onde está, vou lá, abro e faço a drenagem. Você sabe onde está o equipamento? Você acha que sabe? Você não sabe. Já começa daí. Aqui naquele corredorzinho estreito. Atrás do bloco I. Na verdade. Turma, já começa daí. Ou seja, eu sei onde está, o Vinícius acha que sabe, mas talvez eu tenha que chegar lá e dar uma relembrada. Seu nome é? Ricardo? Ricardo não faz a menor ideia onde está. Como que eu vou garantir a execução de um plano padronizado se eu só falar isso para vocês? Concorda, gente? Então, como tem que estar bem estruturado, bem documentado, bem explicado? E isso nós estamos falando de uma atividade. Certo? De uma atividade de um plano de manutenção. Então, moçada, a palavra mais correta é preciso ser assertivo ao montar um plano de manutenção preventiva. Beleza? Dúvidas até aqui, moçada? Todo mundo aí de casa? Tranquilo? Então ficamos por aqui hoje. Semana que vem nós damos sequência. Às vezes eu empolgo falando de manutenção, mas vocês vão me perdoando.